Você acredita em aliens? Seres vindos de outros planetas? Há quem diga que eles não existem, mas será mesmo? O universo é tão imenso que somos apenas uma pequena parcela no meio dele. Olhando por este lado, é um pouco absurdo achar que somos os únicos existentes. No vídeo de hoje, você vai ver 3 casos de possíveis contatos com extraterrestres ocorridos aqui mesmo no Brasil. Meu nome é Micaela Cesário e você está no canal Tudo Sobre Isso. O caso Patero, 1973. Um dos casos mais clássicos ocorrido aqui no Brasil foi o caso Patero, que inclusive chegou a ser investigado pelo governo brasileiro. Segundo um site famoso, em 1973, um comerciante chamado Onilson Patero, que viajava da cidade de Itabogi para Catanduva, afirma ter dado carona para um homem jovem, bem vestido, que media cerca de 1,75 m de altura, com olhos grandes e azuis, e afirmava se chamar Alex. Depois de ter sido deixado onde queria, Alex teria dito a Patero que o visitaria futuramente. Logo em seguida, repetiu o endereço do comerciante antes de partir. Patero então seguiu viagem, e logo alguns quilômetros à frente, seu carro parou de funcionar. E foi então que o comerciante avistou uma luz em sua direção, na qual deixava parte do seu carro transparente. Logo depois, Patero percebeu que a luz vinha de um objeto que estava flutuando a uns 20 metros de altura. Apavorado, o comerciante saiu do carro e começou a correr para fora da estrada, mas foi alcançado pela luz, que logo em seguida o fez desmaiar e levitou para dentro do objeto. Depois disso, não lembrava de mais nada, apenas de ter sido acordado por um policial a poucos quilômetros ali, em uma estrada deserta. O fato curioso é que naquele lugar havia acabado de chover e o comerciante não estava molhado. Logo após o ocorrido, Patero foi ao hospital ser examinado e foram encontradas manchas avermelhadas em seu corpo, algo semelhante a relatos de outros casos. Fora o fato que seus cabelos estavam mais escuros do que eram. Apoiado na coluna do automóvel. Com a perna esquerda apoiado mais em cima do assento. Com a mão esquerda apoiado no encosto do automóvel. Ele carregava isso numa caixinha dourada. A primeira abdução em São Paulo, 1931. No ano de 1931, na cidade de Campinas, José Florencio, na época com 8 anos de idade, presenciou um fato muito marcante em sua vida. Em um sábado, por volta das 17 horas, José Florencio estava jogando futebol com outros garotos. Na volta para casa, sozinho, se deparou com um objeto na cor de chumbo, com um barulho parecido com um de motor de geladeira. O garoto ficou extremamente apavorado e então começou a fugir, mas sem sucesso. O objeto o acompanhou e logo em seguida, alguns seres com 1,60 m de altura saíram para fora e o levaram para dentro da suposta nave. Fizeram vários exames e algumas horas depois o soltaram. Ao voltar para casa, José Florencio notou que já era madrugada e seus pais estavam extremamente preocupados. O garoto contou toda a história que tinha acontecido com ele, mas palavras como OVNIs, extraterrestre ou algo do tipo não existiam na época, pois era 1931, e isso não fez com que seus pais acreditassem na história. Apenas anos mais tarde, José Florencio foi conhecendo do que se tratava aqueles seres. A Noite do OVNIs, 1986. A Noite do OVNIs é possivelmente o caso mais famoso envolvendo OVNIs no Brasil. Em maio de 1986, no estado de Goiânia e São Paulo, foram avistados diversos objetos sobrevoando o espaço aéreo.
Os objetos foram vistos por milhares de pessoas e sendo noticiado em vários jornais na época. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro.